No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma busca avançada no PubMed por artigos científicos de maneira objetiva, clara e organizada. Não saia daí, deixe seu like, curta, compartilhe, venha com a gente. Olá, me chamo Leandro e hoje nós vamos trabalhar busca avançada no PubMed, ok? Primeira coisa, é importantíssimo ter em mente o seguinte: não existe uma única forma de você fazer busca no PubMed. Não existe uma única forma de você fazer uma busca por artigo científico. Esta é a forma que eu aprendi, que eu otimizei para conseguir velocidade e organização em cima dela, ok? Primeira coisa, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você deve estar com um prazo de conclusão de curso, de graduação ou pós-graduação, precisa escrever um TCC, precisa escrever uma monografia ou um artigo científico e você está enrolado com isso. É preciso ter em mente de maneira muito clara qual o seu objetivo, o que você quer com esse artigo. Com esse artigo em mente, com a temática, com as palavras que você utilizará na sua pesquisa, é fundamental você ter essas palavras-chave de forma muito organizada. E aí você vai para o PubMed com essas palavras todas definidas. Okay? Primeira coisa que eu aconselho é a abertura de um arquivo de texto, ou um Word, tá? Onde você vai colocar palavras que você utilizará. Por que eu estou fazendo isso? Porque é uma forma simples e objetiva para que você, num outro momento ou em um outro computador, você vai ter isso facilitado para você. Então, eu abro esse Word e vou começar. Eu vou colocar primeiramente uma temática minha, perfeito? Que é o treinamento muscular inspiratório. Ok? Esse é o primeiro termo da minha pesquisa. Esse termo, da mesma forma que acontece no Google, como são 3 palavras ali, e eu quero exatamente da forma como eu estou digitando, eu tenho que colocar esse termo entre aspas, perfeito? Porque senão ele vai pesquisar tudo que tem treinamento, tudo que tem músculo, tudo que tem inspiratório. E o objetivo é que concentre essas 3 palavras, perfeito? Nesse primeiro momento, então, eu já tenho o meu primeiro termo. A gente sabe que o processo respiratório, ele é da entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. Então, o oposto de inspiratório seria o expiratório. Mesma conclusão. Fecho as aspas. Mas pode ter a expressão também treinamento muscular respiratório. Então eu vou fazer da mesma maneira. Pronto. Fechei esses termos básicos, ok? Às vezes, quando a gente está enrolado com a publicação, com a pesquisa, de que forma vai acontecer, o prazo da universidade que já está em cima, então muitas das vezes a gente acaba não lendo a quantidade de artigo necessário para que você tenha um bom embasamento técnico, teórico em cima disso. E muitas das vezes a gente pega com expressões simples ou palavras simples em relação a isso. Agora eu vou abrir o PubMed
lá no seu navegador, no Google, abre o PubMed, pronto. Com o PubMed aberto, eu vou buscar outras expressões que possam estar ligadas ao treinamento muscular respiratório, ok? E que, por causa do tempo corrido, eu acabei não pegando. Então, eu pego só o primeiro. E coloquei. Ele está me dando lá inspiratório, treinamento muscular inspiratório, opa, e o fluxo de pico de fluxo respiratório. Então, mais um termo ali para minha busca. Perfeito? Outro termo que poderia aparecer, em vez de ter treinamento muscular inspiratório, poderia ter o treinamento inspiratório. Então, lá no meu Word, eu venho e tiro o musculatório. O expiratório poderia acontecer a mesma coisa. Então, eu tiro muscular. E o respiratório ficaria só o treinamento respiratório. Então, minha lista de palavras está aumentando. Esse fluxo eu vou sair daqui só para deixar organizado. Coloco embaixo. Inspiratório, vocês viram que nenhuma outra associação foi feita. Vamos ver. O expiratório. Pressão positiva expiratório, que pode estar associado aí com um tipo de treinamento. E o outro que ficaria seria o respiratório. E aqui me aparece toda uma série de relações com a palavra. Doenças, síndromes, trato respiratório, falência, doenças, vírus, músculo respiratório nós colocamos, função respiratória. Função respiratória poderia ter alguma coisa aí relacionada com a atividade física, com o treinamento respiratório. Então, praticamente fechamos a nossa lista de termos. Existe uma forma de controlar no PubMed esses termos da seguinte forma. Se eu digitar esse primeiro termo, treinamento muscular inspiratório, lá no PubMed direto, o que vai acontecer? Ele vai pegar essa expressão, porque ela está entre aspas, em todo e qualquer artigo científico com base no PubMed. Então, por exemplo, esse termo ele pode aparecer num artigo no título, pode aparecer no resumo, pode aparecer na introdução, pode aparecer na metodologia, na conclusão ou lá nas referências. Então, por exemplo, eu posso escrever um determinado artigo sobre doença respiratória, onde eu não estou falando de treinamento respiratório, e só que eu utilizei um outro artigo que está nas minhas referências, de uma outra parte, por exemplo, sobre doença, e esse outro artigo, ele acaba utilizando esse termo. E aí o que o PubMed vai fazer? Ele vai pesquisar todos os artigos que têm essa expressão, entre aspas, juntas, em todo e qualquer artigo baseado por eles. E eu não quero isso. Eu quero, para facilitar a minha pesquisa, eu quero os artigos que estejam essa expressão ou no título ou no resumo. Então, para facilitar, eu abro colchetes, digito TI, que significa título, e então, se eu fechar agora, toda busca que tiver a expressão no título, mas a gente sabe que às vezes essa expressão ela pode estar no resumo. Eu digito AB, de abstract, e fecho colchetes.
Vou fazer isso com todos esses termos. Que nós vamos pesquisar ali. Ok? Fechei. Então, isso daqui vai servir de base referencial para mim. Volto lá no PubMed, não faço essa pesquisa pela essa linha simples aqui, eu vou no avançado. Cliquei no avançado, já tem as pesquisas ali que eu estava procurando palavras, porque eu não li da maneira como deveria, estou buscando palavras que estão associadas com o que eu quero pesquisar. Eu dou um limpar o histórico aqui, para que agora a gente fique só com as nossas expressões. O que eu vou fazer? Pego a primeira linha, vou lá dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Não clico em pesquisar, clico em adicionar ao histórico. De todos os artigos ali, foram achados 667 artigos, só sobre treinamento muscular inspiratório, que essa expressão esteja ou no título ou no resumo. Vou para a segunda expressão. Volto lá, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, mesma coisa, no histórico. É um pouquinho trabalhoso no primeiro momento, mas depois fica extremamente facilitado. Achei 54 citações. Volto no meu Word, pego o treinamento muscular respiratório. Faço de novo, lá no histórico. Vamos ver quantos artigos vão aparecer, se vai aparecer alguma coisa. 376 artigos. Nossa, mas eu vou ter que ler isso tudo? Não, calma. A gente vai refinar essa busca. Agora eu seleciono aqui. Vou adicionar o treinamento só inspiratório. Ele achou 29 artigos. Agora o treinamento expiratório, perdão. Vou em adicionar ao histórico. Ele achou 16. Agora treinamento respiratório. Ctrl+C, Ctrl+V, adicionar ao histórico. 175 artigos. Nossa, mas eu vou ter que ler isso tudo. Calma, não vai precisar. Agora eu venho em pico de fluxo inspiratório. Vou lá, Ctrl+C, Ctrl+V, adicionar o histórico. Ele achou 621 artigos. Pressão expiratória positiva, Ctrl+C, Ctrl+V, adicionar o histórico. 330. E função respiratória, Ctrl+C, Ctrl+V, adicionar o histórico. Vamos lá? 13.523. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses que nós achamos e vou refinar essa busca. Por quê? Eu posso ter treinamento muscular inspiratório e lá no meio e lá no abstract eu estou falando de treinamento respiratório, ou posso estar falando de fluxo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou refinar para concentrar esses artigos. Eu dou um adicionar em cada um deles. Pronto. E aqui, do lado, vocês estão vendo a palavra AND. Eu vou para o O. Ou treinamento muscular inspiratório, ou treinamento muscular expiratório, ou treinamento muscular expiratório. Vou dar O em todos. E agora, eu vou, de novo, não quero ver os artigos, vou para o histórico. Ele me deu um total de 15.342 artigos, que podem estar combinando isso. Perfeito? É o somatório desses todos aqui, sem e tirando os repetidos. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar isso
porque eu quero pesquisar de que forma o treinamento muscular respiratório, com suas variáveis que vocês viram, interfere diretamente na variabilidade da frequência cardíaca. O que eu vou fazer? Eu volto lá para o meu Word, entre também é uma expressão, digito variabilidade. Da frequência cardíaca. Abro colchete, título, abstract. Então ele vai pesquisar todos os artigos que contêm essa expressão. Vou lá de novo, adicionar o histórico. Então eu tenho a parte do treinamento e me apareceram 18.395. Nossa, eu vou ter que ler isso tudo, Leandro. Não, calma. A gente vai agora cruzar as informações. Eu venho aqui e adiciono toda aquela junção de todos os variáveis de treinamento respiratório e cruzo com tudo que tenha variabilidade da frequência cardíaca. E agora eu faço um buscar aqui. E aí ele condensou 51 artigos. Porque a minha pesquisa vai ser o treinamento muscular inspiratório ou respiratório, dependendo, influencia ou não na variabilidade da frequência cardíaca. Com isso, ele condensou 51 artigos. Agora eu vou lá para esses 51 artigos, cliquei em cima do número e ele me jogou todos os artigos que estão aparecendo. Okay? Está por ordem de publicação mais recente. Então, vocês podem ver aqui, publicação agora de março de 2020. O que eu vou fazer agora? Eu quero que tenha apenas aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo que tem espécies humanos ou outros animais. Eu vou e quero só com humanos. Então, eu tenho 51 artigos e agora só com humanos caiu para 33 artigos. Perfeito? Então, esta é a minha busca inicial. 33 artigos, onde eu relaciono treinamento muscular inspiratório, respiratório e aquelas variáveis todas, coisas que eu não sabia inicialmente quando eu iniciei, e a gente deu uma burlada mais ou menos no sistema, mas precisa correr atrás para compensar isso, e juntei todos os artigos de treinamento respiratório com variabilidade da frequência cardíaca. Então, e com humanos, eu tenho um total de 33 artigos. O que eu vou fazer? Eu quero gravar lá naquele meu, aqui do lado do PubMed, eu quero gravar esse meu sistema de busca. Por quê? Pode acontecer algum problema. Gravei, joguei aqui, dei um salvar, está salvo. Eu posso utilizar esses mesmos termos na faculdade, no trabalho, na casa de outra pessoa, tal. E se de repente eu precisar organizar essas fontes, como é que eu vou fazer? Então você salva isso e guarda com você. Essas palavras-chave, o que eu vou fazer? Essa busca foi realizada no dia 30/4. Então eu coloco palavras-chave 30/4/2020. Por quê? Porque se eu demorar mexer nisso, realizar essa pesquisa, daqui um tempo, novas pesquisas podem surgir sobre essa temática e eu tenho que reajustar isso. E marcando a data que foi realizada essa pesquisa inicial, eu sei, de repente, que aí eu salvo no pendrive, no HD externo, no computador da namorada e tal. O que acontece? Você acaba podendo se perder qual é o arquivo mais recente. Dessa forma, eu sei qual é a data desse arquivo. Volto lá no PubMed, porque não acabou. Eu vou salvar esse arquivo, eu clico em Send To, vem em File, ele agora abre uma extensão aqui para mim. Eu venho em XML e clico em Criar. Ele vai criar um arquivo dessas referências e aqui eu vou renomear, porque foi do dia 30/4
de 2020, clico em salvar. Guardo isso que eu vou usar depois. Volto aqui em Send e clico em Citação Manager. Clico em Criar. Também faço a marcação da data. Fechei. Esses arquivos nós vamos utilizar na próxima aula. Para isso é importantíssimo você dar like, compartilhar com seus amigos de pós-graduação, a galera que está com dificuldade para poder pesquisar, e ativar o sininho de notificações. Agora, o que eu vou fazer? Hoje eu pesquisei isso. Amanhã pode ter uma nova publicação, depois da manhã pode ter uma nova publicação. O que eu vou fazer? Eu vou vir em assinar esse arquivo, receber a assinatura desse arquivo do PubMed, cliquei nele, ele abre essa tela aqui, você pode fazer um pré-cadastro, eu uso o Google, e aí você digita sua senha padrão do Google, deixa eu ver se ele vai entrar. Entrou com o meu e-mail aqui. O que eu quero fazer agora? Eu quero pegar essa pesquisa que eu fiz e toda vez que tiver uma nova pesquisa, eu receber uma notificação no meu e-mail. Para quê? Para facilitar o meu entendimento e ajudar na minha pesquisa. Venho aqui em Criar Alerta. E aí essa minha pesquisa que vocês verificaram com 33 estão ali. Como nós selecionamos e salvamos no Word, quero colocar para receber updates dessa pesquisa, marco sim, o meu e-mail está correto, se você quiser colocar um outro e-mail, você pode mudar, e aí eu coloco semanal, mensal ou diário. Eu quero semanal. E qual o dia dessa pesquisa? Eu quero receber, o que eu faço? Normalmente a gente recebe aqui por volta de entre 8 da manhã e 9 da manhã, esses alertas. Eu quero colocar um dia que seja relativamente tranquilo para mim, para que eu possa ler. Então eu vou colocar para receber toda quarta-feira. E ele vai, o sumário, ele vai ter o texto em abstract. Então vai aparecer o título, os autores e o texto em abstract. Então vai ser um formato texto que eu vou receber por e-mail. Por quê? Às vezes você pode estar na rua, estar no carro, estar viajando, alguma coisa, você recebeu isso, você lê de maneira simples, sem precisar baixar um arquivo em PDF. E aqui eu quero que sejam 20 itens. Normalmente não dá isso tudo. Clico em salvar. E agora, a partir daí, toda vez que tiver uma nova publicação sobre essa temática que eu pesquisei, eu vou receber no meu e-mail, na próxima quarta-feira, uma notificação. Se hoje, quarta-feira, eu tiver uma nova publicação até terça-feira, eu recebo no meu e-mail, na quarta-feira de manhã, normalmente entre 8 e 9 da manhã, uma notificação do PubMed dizendo que tem uma nova ou 2, 3, 4, 5, vocês viram que eu coloquei até 20 ali. Publicações. Normalmente vem até 3, 4, não mais do que isso. Se for o máximo que eu recebi. Perfeito? A gente fecha por hoje. É muito importante que você curta, compartilhe o vídeo, marque o sininho de notificações. Na próxima videoaula, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqueles 2 arquivos salvos e nós vamos criar uma tabela no Excel para facilitar a organização dessa nossa pesquisa. Perfeito? Que não acabou. Eu salvei, tenho os arquivos agora, eu sei quais são os artigos, mas não fechou. Perfeito? Qualquer dúvida, sugestão, crítica, mande para a gente vai ficar muito feliz em receber e responder vocês. Perfeito? Um grande abraço, curta, compartilhe, venha com a gente.